Então, vamos lá. Olá, bem-vindo ao Samurai Morcego Podcast. Meu nome é Rodrigo. Eu sou o Calu. E hoje vamos falar do capítulo 881 de One Piece, a Wave Room. Bom, o capítulo se inicia bem naquele cliffhanger, né, do anterior, com a Big Mom montada, basicamente, na onda gigante, e os Mugiwaras dentro do Sunny sem, né, nenhuma escapatória, né, nenhuma chance de enfrentar aquilo. O Jinbei, ele faz um plano ali arriscado, manda todo mundo direcionar o navio para cima da onda, né? Todo mundo fica meio questionando o que vai ser esse plano, né? Se é um plano suicida ou algo assim. O que ninguém esperava é que o plano dele ia dar certo e eles iam conseguir fugir desse ataque através de uma coisa chamada The Green Room, que é uma espécie de abertura dentro da onda que faz um caminho para o barco conseguir sair sair inteiro, né, desse ataque da Big Mom, né? Enquanto isso, o Luffy continua lá sendo humilhado pelo Katakuri, sendo pisoteado, espancado constantemente, e ele não tem escapatória, né? Vendo aí a única forma de comunicação com o grupo, né, que estava no Sunny, que era um caco de espelho, foi destruído, né, dentro da boca dele, inclusive, uma cena bem, bem forte até. E aí o Luffy, no final do capítulo, ele, né, parece ainda mais determinado a partir para cima do Katakuri, mesmo que ele não tenha nenhuma chance de vitória, né? Ou nenhuma chance aparente, né? Mas, enfim, o que você achou do capítulo, Calu? Pra começar, eu errei, né? Podcast passado eu falei pra vocês que eu achei que a chance estava mais pra salvamento, que eles iam ser salvos, né? E no final das contas eles só deram um jeito de continuar fugindo da Big Mom. O capítulo, ao contrário do que os anteriores geralmente têm sido, né? O começo dele que foi mais legal e o fim, pra mim, foi mais ou menos. Apesar do Luffy ter mostrado lá aquela parte emotiva, onde ele segura o grito pra não gritar e não alertar os Mugiwara, sabe? E pra não deixar eles preocupados, porque eles também já estão se fudendo muito, o Luffy não aconteceu nada, sabe? O Luffy começou o capítulo no chão, olhando de baixo pra cima pro Katakuri, e terminou o capítulo na mesma situação. Então a história do Luffy ali não andou. Mas no começo eu errei e gostei de ter errado, entendeu? Ficou bem melhor do que se eles simplesmente tivessem sido salvos do nada. O Jinbei arrepiou ali, né? Mostrou pra que tá no bando, porque pra mim o Jinbei já é do bando, né? Foda-se. E dirigiu ali, sabe, igual um timoneiro, né? Pelo menos onde eu li estava escrito que ele estava fazendo um super papel de timoneiro, porque a gente tem um navegador bom, mas não é o cara que mexe o manche, né? O navegador é aquele cara que decide para onde ir, entende dos ventos. E o Jinbei, né, assim, ali, sabendo que tinha aquele gap, aquele espaço na onda que ele podia trafegar ali, foi sensacional. Achei uma ideia legal e combinou com a onda. E assim, imagina isso no anime também, sabe? Imagina a Big Mom ali, depois todo esse caos, subindo numa tsunami, a galera escapando por pouco, bem cara de One Piece. Achei fantástico. Eu também, eu achei também a mesma coisa, de tipo, o capítulo ele tava bom e aí depois, assim, é que eu acho que o cliffhanger anterior foi muito grande, né, literalmente, né, o tamanho daquela onda, e esse último foi um pouco mais assim, ele é uma continuação do que a gente tá vendo e menos algo surpreendente, que é exatamente o Luffy ali, como ele vai escapar, né, mas ainda assim acho que foi um cliffhanger interessante porque, tipo, não dá pra, sabe, não tem ideia do que ele vai ter que fazer para conseguir fugir do Katakuri, vendo como ele é forte, né, o Katakuri, e como ele consegue prever as coisas. No final, tem até uma sacada que eu achei muito boa, que ele prevê o que o Luffy vai falar, né, no último balão, e aí na parte anterior, no quadro, no penúltimo quadro, né, ele faz tipo uma lança, né, tipo, para meio que perfurar o Luffy. Então, tipo, é uma coisa, tipo, o que ele vai fazer nessa situação tão ferrada? E teve uma parte anterior, né, que eu achei super, me deu uma aflição, que foi esse negócio dos cacos de vidro que ele bota na boca para conseguir, né, que ele não quebre. Eu fiquei tipo, caralho, sabe? Que aflição, aquela parte que ele pega assim a boca dele, né? E ele puxa assim ela e fica sangrando. Eu falei, caralho, imagina um troço desse. Tipo, beleza que ele é de borracha, mas deu uma sensação horrível em mim, assim. Então, eu gostei disso, porque é raro, né? Tipo, o One Piece não é um mangá gore, né? Não é um mangá de violência, mas essa ideia realmente é meio. Dá uma aflição em mim. Dá aflição, você fica meio impressionado com o Luffy ali, tipo, com um caco de vidro na barriga, na boca, sabe, sangrando. E o Luffy já não tava bem, né?
E eu falei na sinopse que ele tinha quebrado o vidro dentro da boca, mas acho que não, né? Porque no final ele ainda se comunica, ele se comunica com os caras do, né, o povo do Sunny, e aí depois que ele quebra, né? O que eu senti é que assim, ele tinha tomado golpe, com os golpes, o caco de vidro se quebrou, e ele só tava segurando a voz para não mostrar que tava apanhando, entendeu? Porque daí ele não preocupava a Nami e o Chopper, que estavam conversando com ele. Ele não queria mostrar pro bando que ele tava tudo fudido. Tanto que depois ele tá com uma cara de, tipo, toda fudida, e depois ele finge uma cara de tranquilo e fala: ô pessoal, tá tudo bem, vamos nessa, pra animar a tripulação, entendeu? É verdade. Então, tá. Então ele não tá segurando na boca, ele tá segurando acho que na mão, né? Os vidros. Mas ainda assim, tipo, foi uma cena bem até impressionante, assim, tipo, em termos de mostrar também totalmente a invulnerabilidade do Luffy nessa situação, né? Porque realmente a gente tá vendo aí que o Katakuri não é brincadeira, assim. E é engraçado, né? Porque ele não... Acho que até hoje é um dos personagens mais fortes e, assim, com menos, entre aspas, relevância dentro do arco. Porque ele não é o chefão, né, do negócio, né? Eu acho que, assim, tirando alguns personagens, tipo os Almirantes e sei lá, o Enel, sabe? Ele é um dos inimigos, entre aspas, do Luffy mais poderosos que ele já enfrentou, sabe? O Luffy até agora não conseguiu nem encostar nele, sabe? Não, e geralmente ele enfrenta, sabe, o Doflamingo, Chichibukais e gente tipo, que é o máximo daquela hierarquia dentro daquele arco. Mas aqui ele não é, ele tá, tipo, a Big Mom ele seria completamente massacrado, né, se ele tentasse enfrentar cara a cara com ela. E nem o comandante dela ele tá conseguindo, né? E a gente ainda tem aquela mulher também, que é uma, né, eu não sei o nome dela, que é a terceira comandante, né? Que não mostrou muito dela, né? Se o Cracker e o Katakuri... eu acho que o Katakuri é o mais forte dos três, mas mesmo assim, se o Cracker também tinha dado um trabalho, tem essa ainda, que, tipo, eu não sei se ela vai... Eu acho que ela não vai ser usada agora, mas, assim, é um personagem que a gente pode supor, assim, pela a força dela, né? E talvez o Luffy, ele tá no nível do Cracker, né? Pra mim, assim, na hierarquia da Big Mom, a força do Luffy se equipara no Cracker e para por ali. Porque pro Cracker mesmo, ele já teve que usar o Gear Force. Então, eu acho que agora, assim, pela última imagem do capítulo, eu acho que é inevitável que ele vá usar o máximo do poder dele, né? Acho que o Oda deixou já, assim, a justificativa o suficiente pra gente perceber que o Luffy não tem escapatória se ele não usar o máximo dos poderes dele, que é o Gear Force, né? Pelo menos até agora, né? Você já falou num podcast anteriores que ele podia usar um despertar, uma nova habilidade do Gear Force, mas... Talvez, né? Do jeito que essa luta tá se desenrolando, que eu achava que ia durar tipo um capítulo, mas a gente já tá tipo no terceiro capítulo desse conflito. Então, pode até ser uma luta relevante o suficiente pro Oda apresentar uma nova habilidade pro Luffy, pra ele conseguir fugir daí, porque ele tá tipo extremamente acabado. É aquele tipo de luta, é aquela tipo de fase que eu já imagino que o Luffy vai ter que dormir uns 7 dias seguidos pra se recuperar depois, tá ligado? Porque ele vai estar todo acabado. Eu tinha esquecido desse lance que o Luffy dorme quando ele se esforça além da conta, sabe? E bom, a gente nem comentou muito do começo do capítulo até agora, né? Que foi a parte do Green Room. Eu até pesquisei, né? O Jinbei ele faz essa técnica, né? Eu achei legal porque foi surpreendente, sabe? Tipo, não foi algo óbvio. Eu até li, quando eu vi o nome do capítulo, eu vi a palavra room, eu já fiquei, putz, o LOL vai aparecer, sabe? Porque eu lembrei daquela habilidade dele, né? Do room, né? Que ele faz. Eu achei que ele ia conseguir transportar ele de alguma forma, sabe? Ele ia aparecer do nada. Mas assim, tipo, foi uma coisa nada a ver, né? Foi ele basicamente usando as habilidades, né, de navegação, né, do que ele tem como um membro, né, como um ser aquático, né? Então ele sabe. Não, ele não é só aquático, ele é pirata também, que às vezes ele é aquático, exato. Ele sabe lidar com a água, mas não sabe dos ventos, não sabe das ondas, sabe? Ele era pirata, né, mano? Então, é isso que é muito legal, porque ele usou. É que nem a coisa do Sanji que eu tinha comentado no capítulo anterior. Que é legal a gente ver os personagens usando as habilidades, não só de batalha, mas, né, outras habilidades, talentos, né, que se diz lá,
para conseguir fugir ou para conseguir superar os obstáculos, né? Porque a Big Mom, ela é quase, né, ela é basicamente força bruta, né? Então, ela vem que nem um terremoto, assim, destruindo tudo. E aí o cara, ele faz uma técnica ali para conseguir desviar mesmo, né, mesmo dentro do ataque dela, que é essa onda gigante. Eu achei legal a página dupla, porque se você olhar a imagem, né, do barco, ela tá, tipo, o barco ele tá meio na vertical, né, dentro da onda, e o outro quadro, que é o Jinbei explicando, ele também tá mais ou menos na posição que ele estaria dentro do Sunny, né, ele também tá meio na vertical, assim, então é como se ele tivesse, como se fosse um zoom da imagem, né, dele falando. Esse Green Room eu pesquisei, como eu tinha falado, e realmente existe, né? Tipo, é um negócio que se fala que green vem se fala green room, né? Porque é como se fosse um espaço dentro da onda, né? Que o cara pode surfar. E o green vem da cor que fica por dentro a onda. Fica uma coisa meio esverdeada a água. Então, por isso que é green room. Então, e bizarro que não é uma coisa muito... Se você pesquisa Green Room, não é a primeira coisa que aparece, sabe? Tipo, você tem que dar uma cavucada para encontrar significado. Então, assim, tipo, o Oda, ele é engraçado como ele pesquisa essas coisas meio aleatórias e coloca no mangá, né? Eu fico imaginando... eu já vi um vídeo de como é, mais ou menos, o lugar, né, onde ele desenha, né? E, tipo, é um escritório gigante, cheio de livros, cheio de referências. Então, ele deve pegar, assim, uns negócios, tipo, preciso disso agora, ler sobre, tipo, surf. E aí ele pegou isso e colocou no mangá. Então, eu acho bacana isso. Então, assim, foi, tipo, no geral, eu achei um capítulo criativo, né, de certa forma, na primeira parte, e ele dá o tom específico aí pra luta, né, ele estabelece realmente que o Luffy tá ferrado, né, nessa batalha contra o Katakuri. Então, assim, tipo, as coisas elas não estão... elas têm realmente um risco muito alto nesse final, né? A gente deu uma enrolada para chegar até aqui, mas o Oda, ele parece que ele tá falando assim, olha, a gente enrolou tal, mas isso aqui não vai ser brincadeira, sabe? Tipo, isso aqui não vai... Não é só uma passagem, entendeu? Tipo, é realmente um obstáculo muito grande que tá estabelecendo aí novos padrões. É uma fase importante, né? Não é uma fase qualquer que ele só tá embaçando. É uma fase grande que é importante ser grande, né? É só que a estrutura que acho que foi meio, sabe, puxada pra chegar até aqui. Mas enfim. Chegou a comentar da capa, né? Eu achei legal ver a Baby Five lá, que acompanhou a gente como inimiga em Dressrosa, sendo casando com o Donsai, que tava lá no Coliseu. Poxa, é bastante... E é da frota, sabe? Poxa, virou da frota. Então, a Baby Five, ela não é mais do Flamingo, ela é uma Mugiwara agora? Como é que faz, entendeu? Provavelmente ela tá parte do time lá, né? Porque eu achei legal, assim, mas que é basicamente a conclusão da história, né? Que ele criou nesses. Acho que foram 4 quadros ou 3 dessa história do Donsai, que eu acho que acaba, né? E agora o próximo capítulo vai ser outro personagem, né? Eu não lembro exatamente da ordem de importância, mas eu também não lembro muitos daquele time todo lá que apareceu no Dressrosa. Eu não acho que ele enrolaria mais em cima do Donsai. Eu acho que ele só dedicou bastante capa àquele principal lá mesmo, o super fã. Mas o resto eu acho que vai ser poucas capas mesmo. Uhum. Bom, você tem alguma consideração final, no geral do capítulo? Não, o capítulo foi bacana, eu gostei. Agora eu tô mais empolgado, né? Assim, eu deixei de ver como só enrolação. Porque como você falou, ficou sério a parada, né? E como os núcleos estão bem decididos agora, sabe? Eu tô um pouco mais satisfeito. Eu não gosto quando tá uma bagunça e ninguém sabe o que tá fazendo. Igual aquela parte da floresta, que só ficaram correndo de lá pra cá e ficavam mostrando o resto do mundo, eles só corriam, sabe? Pelo menos alguém tá fazendo as coisas, sabe? O Sanji tá cozinhando, o Jinbei tá livrando eles da morte, o Luffy tá encarando a morte, sabe? Então... tá muito legal, tá emocionante. Estou gostando bastante desse final. Eu também. É que assim, eu acho que também uma coisa que é bacana, não só do que a gente está vendo, mas ele estabelece meio que uma data, né, um limite para o que está acontecendo, porque estabelece que tudo vai culminar na hora que eles vão se encontrar na ilha lá de Shoko. De Shoko não, de Cacau, né? Todas as histórias aqui, né, as 3, vão se juntar lá naquela ilha, né? Então, eu gosto quando, né, você consegue ver a luz no fim do túnel, sabe? Tipo, você consegue ver até onde vai
essa história. Só espero que, né, não crie outra situação depois disso, né? Porque eu acho... Agora é a hora que ele podia só dar andamento, sabe? Mas assim, a gente já falou isso antes nessa saga, a gente se fudeu e ele continua enrolando, né? Então, não vou esperar milagre pra não me decepcionar. Eu acho que pode ter, né? Mas é difícil. Eu acho que agora acho que termina. Era difícil, Rodrigo. Eu sei. Mas o cara é um gênio, ele vai conseguir te dar mais história disso, sabe? Enrola aí mais 2 semanas, tá suave. Aí bota aí 2 capítulos de transição da hora e pronto. Bom, eu espero que, sei lá, a transição entre esse arco e o país de Wano seja bem... recompense tudo isso, porque acho que vai ter uma construção de mundo fodida depois de tudo que a gente viu até agora, em termos do que ele fez com o Mamo e tudo mais, sabe? Podia mostrar mais dos outros usuários também, né? Que, assim, eu já tô com saudade de ver as outras pessoas. Eu não aguento mais ver só essa galera, sabe? Precisa dar um foco ali, vamos mostrar esse Zoro, vamos mostrar Robin. Mas o país de Wano vai ser basicamente... Eu não sei nem como, se o... né, não dá pra imaginar ser um One Piece com vários volumes sem o Luffy. Então provavelmente eles vão chegar no país de Wano, mas quem já vai estar lá vai ser o resto do grupo, né? Então vai ser quando vai reunir todo mundo de novo. Mas enfim, o que eu ia falar? Tem 2 coisas que eu ia falar, dois detalhes aí. Um bom, outro não, né? O bom é que, assim, eu não sou nenhum expert em desenho, nem nada, eu nem fico comentando muito isso, porque eu não tenho muito conhecimento, mas às vezes eu sinto que em alguns capítulos parece que o Oda tá meio que sofrendo ali pra desenhar, e ele parece que, sabe, fica um pouco meio rascunhado alguns quadros, fica uma coisa meio sem fundo, assim, meio corrido. Eu sinto que às vezes alguns capítulos são um pouco mais corridos que outros em termos de traço. Esse eu achei que ficou bem acabado, assim, sabe? As ondas na primeira parte estão bem desenhadas. Tanto e dá pra distinguir, a Big Mom, ela tá flutuando em cima de doce, sabe? Ela não tá pisando na água. E dá pra ver, né? Dá pra você distinguir onde ela tá pisando, que é diferente da água. Poxa, eu acho bem legal. E o rosto também dos personagens às vezes fica um pouco meio assim, meio torto, a cara de alguns, mas eu acho que, tipo, sei lá, tem até que a Nami tá virando de costas, assim, falando pro povo correr, eu achei bem desenhado. O final também, com o Luffy olhando, né, pro cara, na página anterior, quando ele faz aquelas 2 reações dele, com o vidro meio quebrado, né, olhando pro vidro, como chama, o espelho, né, que ele tava conversando com os caras lá, os caras do Sunny. Ele faz 2 reações, eu achei elas bem delineadas, assim, achei bem legal. E, bom, mas é um detalhe. Mas o detalhe triste, que não vai ter, né, semana que vem o capítulo. Então, assim, é aquela coisa, parece que o Oda faz sacanagem, né? Às vezes tem um capítulo ruim, ou, tipo, inferior aos outros, enrolado, e aí tem um outro capítulo na outra semana. Aí quando o capítulo é bom naquela outra semana, aí ele entra em ato. Então você, porra, sabe? Tipo, parece sacanagem isso. Mas eu não sei, né, o que acontece nos bastidores aí, que ele fica entrando ele fica pausando, né, entre as semanas aí. Não sei se tá demorando mais para fazer os capítulos, porque tá ficando complexo o traço, ou ele tá fazendo outros projetos, né? A gente sabe aí que ele tem às vezes, né, tem filmes do One Piece que ele ajuda lá a fazer os concept arts. Às vezes, eu ouvi falar, né, que tem um jogo sendo feito que vai ser, tipo, o jogo mais ambicioso de One Piece para PlayStation 4, provavelmente, ainda essa geração. E falaram que ele tá envolvido nesse jogo. Então, talvez também tenha isso. Sei lá, eu tô chutando aqui. Mas, assim, a gente tá sempre vendo, né, esse ano, não sei se é porque a gente começou o podcast, né, mas eu percebo assim que a cada 3, 4 semanas ele dá uma pausa, né? Antes não era tão pouco. Mas enfim, eu acho que é basicamente isso, né, que a gente tinha que comentar. Se você gostou do podcast, curta, compartilhe, comente aí o que você tá achando dessa parte, desse capítulo, o que você achou desse capítulo. A gente vai ficando por aqui. Até mais. Falou! Falou!